E nós vamos falar agora sobre uma oportunidade que o Paulo Figueiredo identificou aqui, que eu acho que é uma oportunidade campeã nessa história de sanções da Lei Magnitsky, tá? Eu vou te explicar para vocês por que eu acho que o LIDE, aquele grupo do Dória, seria um enorme, um excelente início para as sanções da Lei Magnitsky no Brasil, para as multas, né, a penalização por apoiar indicados na lista do OFAC. Vocês sabem, teve na sexta-feira um fórum do LIDE aqui no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana, e teve presente, entre várias outras pessoas, o Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes foi um dos convidados para falar no LIDE. E qual que é o problema disso? Teoricamente, o LIDE está apoiando o Alexandre de Moraes, ou seja, isso está ferindo a questão, a lista da OFAC, e, portanto, essa empresa não pode ter negócio nos Estados Unidos. E como vocês podem ver pela bandeirinha que tem no site deles aqui, sim, eles têm negócio nos Estados Unidos. E eu vou falar para vocês porque eu acho que isso aqui é uma ótima oportunidade mesmo, porque, veja, se eles começarem com os bancos brasileiros, isso é verdade, vai ser uma coisa bastante dolorosa. Em algum momento vai chegar nos bancos, mas vai ser uma coisa tipo bomba atômica, né? Uma coisa do tipo, pô, vai quebrar os bancos brasileiros todos. Por outro lado, se ele começa esse processo emitindo uma multa pesada para o LIDE, ou exigindo que o LIDE saia dos Estados Unidos, ou punindo o LIDE de alguma forma, ele manda um recado muito grave e prejudica exatamente as pessoas certas, porque todo mundo sabe que é mesmo o grupo do Dória, que é a isentosfera de São Paulo, que está por trás dessa história toda, dessa pressão que o Alexandre de Moraes está fazendo contra o Bolsonaro. Então, olha só, o Paulo Figueiredo trouxe aqui essa informação. O LIDE mantém múltiplas subsidiárias nos Estados Unidos. Isso significa que, pela lei americana, ele é considerado uma US person, ou seja, ele tem uma personalidade jurídica lá nos Estados Unidos. Sendo assim, ele não pode oferecer palcos, serviços ou qualquer benefício ao Alexandre de Moraes, já que ele está sob sanções da Global Magnitsky Act. Como a própria embaixada americana deixou claro, pessoas e entidades sob a jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição americana devem agir com a máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Portanto, se o LIDE insiste em ter Moraes como palestrante em evento global, fiquem certos. Vamos denunciar formalmente às autoridades americanas essas violações. Por que eu acho que isso é interessante? Lembra que sanções, os Estados Unidos gosta de fazer a coisa de forma gradual, né? Ele ir esquentando a temperatura aos poucos para dar a oportunidade das pessoas voltarem atrás. O que o Trump quer, em última análise, é que o Alexandre de Moraes volte atrás e reconheça o erro, né? O STF como um todo. O Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, tá? Mas o STF como um todo reconheça o problema e dê o seu jeito, né? E daí, o que acontece, né? Eles querem aumentar essa temperatura sobre o Alexandre de Moraes. Aumentar essa temperatura mandando a ordem para os bancos brasileiros, ou seja, ameaçando tirar os bancos brasileiros lá dos Estados Unidos, caso eles não obedeçam às sanções da Lei Magnitsky, que são obrigados a obedecer por contrato, seria uma quebradeira do sistema bancário brasileiro. Seria realmente uma coisa catastrófica. Então, como os Estados Unidos quer fazer a coisa aos poucos, uma oportunidade de ouro seria justamente o caso do LIDE. Quem é que é o presidente do LIDE? É o João Dória Neto. Aí tem o Celso Laffer. Sabe onde é que é o Celso Laffer? Da época do FHC, cara. Fernando Henrique Cardoso. É PSDB. É o que eu falo pra vocês. É essa turma do PSDB, da isentosfera de São Paulo, que quer destruir Bolsonaro a qualquer custo, que tá bancando o Alexandre de Moraes nessas loucuras dele. Essa turma aqui é o Henrique Meirelles. O cara que falou que não, que o Lula é uma boa, que não sei o que lá, que vai ser uma alternativa e não sei o que lá. E depois disse boa sorte aí, tchau. Que o Lula dilmou e tchau. João Dória, fundador e presidente do conselho. João Dória tá lá ainda no LIDE aqui. Então repara como que seria um bom ponto para o governo Trump começar com essa brincadeira. Primeira coisa, porque daria uma porrada numa empresa brasileira. E isso é importante, né? Daí a porrada do jeito certo. Então é o que eu falo para vocês. Seria uma oportunidade de ouro para a sanção para começar isso. Porque daria um recado para os bancos. E o LIDE é muito fortemente ligado é exatamente o pessoal que quer destruir Bolsonaro a qualquer custo. É exatamente eles. Então, ou seja, seria uma porrada certeira e uma porrada que não é uma bomba atômica. Essa oportunidade que o Paulo Figueiredo colocou aqui é excelente, achei ótimo isso daqui, né? Empresas ou entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele. Então, no momento que ele foi no movimento do LIDE aqui no Brasil, ele já está sujeito à multa e às sanções lá nos Estados Unidos. E pode fazer isso rápido, a ponto de já gerar um impacto no dia 8 de setembro, bem no meio do julgamento do Bolsonaro, para o pessoal ver que não tem brincadeira com isso não. Então, esse
esse é o ponto. Essa opção de começar com os bancos tem esse problema, que vai ser uma opção nuclear, é uma opção que, no que os Estados Unidos fizer, meu amigo, o valor dos bancos no Brasil vai a zero, vai ser um caos completo na economia brasileira. Então, assim, é o que eu falo para vocês, eu acho que o Paulo Figueiredo teve uma ideia fantástica, esse negócio da LID é ótimo, é um lugar bom que ele pode dar uma porrada, já vai dar um recado bom e já vai queimar justamente a turminha da isentosfera de São Paulo que tá sacaneando essa coisa, que tá patrocinando o Alexandre de Moraes nessa brincadeira toda. E nós vamos falar agora da intriga que foi criada entre o André Esteves e o governo Lula, tá? É muito interessante essa conversa aqui, porque saiu em vários jornais que o André Esteves teria dito que o Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. E isso, vamos combinar, todo mundo sabe que isso é verdade, né? Mas que ele teria falado que o Tarcísio deve ganhar ano que vem, que é o mais provável, mas se o Lula ganhar, que o Brasil vai estar ininvestível e não sei o que lá. Isso foi a imprensa dizendo que ele disse isso. A gente não tem a gravação dele falando isso. E aí depois ele disse que não, que nunca disse nada disso, não sei o que lá. E aí é muito curiosa essa história, né? Porque a impressão que eu fico dessa história é a seguinte, é o pessoal da extrema esquerda querendo roer a corda completamente, querendo jogar o Alexandre de Moraes e o governo Lula contra os bancos no Brasil para roer a corda de vez, né? Você deixa os bancos quebrar no Brasil, vamos para uma crise completa e coisa e tal, e foda-se todo mundo para virar um comunistão aqui no Brasil. Então, olha só o que disse aqui a Isto É Dinheiro. O Guilherme Amado, tá? No Platô falou isso seguinte, olha só. O esforço de André Esteves pela candidatura a Tarcísio de Freitas e as críticas dele a Lula não tem passado desapercebido na Faria Lima. Dessa vez, após uma conversa recente de Esteves com investidores estrangeiros. Esteves disse nessa conversa, então repara, a gente não ouviu essa conversa. Alguma pessoa do entorno ali está dizendo que o André Esteves disse isso para investidores recentemente, tá? Disse nessa conversa que o governador de São Paulo vai se eleger com certeza em 2026 e que Tarcísio seria a única saída, porque caso Lula recebesse mais um mandato, o Brasil ficaria uninvestável, ou seja, impossível de se investir no Brasil em caso de mais um mandato do Lula. E, bom, eu concordo 100% com essa frase aqui. Eu diria que o Tarcísio não é a única saída, tem outros bons nomes também na direita, o principal nome continua sendo o Bolsonaro, apesar de tudo, e concordo que se o Lula ganhar de novo, meu amigo, o Brasil vai afundar, né? É só você ver a política fiscal do governo Lula, totalmente destruída no final das contas. Depois desse caso aí do tarifaço, né, o governo Lula já falou que vai gastar dinheiro pra caramba para ajudar as empresas e não sei o que lá. E aí coloca assim, ó, há tempo, a má impressão é mútua. Lula também não quer ouvir falar de Esteves. Mas vocês sabem que o Esteves é uma pessoa muito importante e tem ligação com o pessoal do STF. Aí depois tem a correção aqui da Isto É Dinheiro. O BTG entrou em contato com a coluna por meio de sua assessoria de imprensa e afirmou que o banco é político, não emitindo previsões sobre o futuro eleitoral. André Esteves jamais usou o termo uninvestable. A ele atribuído na nota muito menos concorda com esse pensamento. Diz a nota, mais do que isso, o banco tem feito consistentemente diversos e significativos investimentos no Brasil nos últimos anos e segue acreditando na geração de oportunidades em nosso país, oferece a quem aqui investe, prosseguiu o texto. Na verdade, isso daqui é lógico que ele teria que falar esse tipo de coisa, porque, veja, ele é um banco de investimento. Pessoas lá fora, americanos, europeus, pessoas ricas do mundo inteiro, botam dinheiro no banco do André Esteves para investir aqui no Brasil em outras coisas. Também os brasileiros botam dinheiro no banco dele para investir lá fora, né? É um banco que faz esse tipo de coisa. Mas ele tem muito investimento no Brasil. Então, se de repente ele diz, olha só, se o Lula ganhar, o Brasil não presta mais para nada. Você sendo um investidor, como é que você se sentiria nesse caso, né? A tendência é você falar, opa, então vou tirar meu dinheiro daí. E o detalhe é que eu acho que tá certo, tá? Ou seja, de fato, o governo Lula, mais uma vitória do Lula em 2026, o Brasil quebra completamente. Mas tem uma outra possibilidade, que é a possibilidade de ele não ter falado nada disso e o pessoal ter inventado isso na imprensa para tentar jogar o André Esteves contra o Lula mais um pouco, né? Brigar mais aí o governo brasileiro com os bancos. Por quê? Porque a questão da Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes já está deixando o pessoal com uma tensão grande, né? Os bancos não sabem o que fazer. Em algum momento vão ter que começar a fechar a conta do Alexandre de Moraes. Então, o que pode estar acontecendo nisso daqui? O pessoal querendo justamente queimar o André Esteves e, por tabela, o Tarcísio, para dizer que esse movimento dos bancos no Brasil para tentar derrubar o Alexandre de Moraes e coisa e tal, é a armação do Tarcísio. Por que isso? Porque a esquerda quer que dê merda, lembra? A esquerda quer que dê merda. Bom, então esse foi o papo, essa foi a intriga, né? E pelo tom da conversa, principalmente por mencionar o nome do Tarcísio e coisa e tal, eu tendo a acreditar que é a hipótese número 1, ou seja, que isso aqui é fabricação do jornal esquerdista, fabricação de esquerdista para causar intriga entre o banco e ainda de quebra causar intriga com o Tarcísio, né? Não acho que ele tenha falado esse tipo de coisa. Agora, ele poderia ter falado esse tipo de coisa e depois negar para não prejudicar o banco? Também poderia acontecer isso também, mas eu acho menos provável.